Olá, no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês a história do Marcelo Chalsi. Ele iniciou a carreira em manutenção de helicópteros no mercado offshore. Ele vem do interior do Rio de Janeiro e se consagrou no mercado na área de gestão de companhias aéreas, na área de manutenção de helicópteros. Então acompanhe comigo esse vídeo e conheça algumas estratégias de gestão de áreas de manutenção. Boa noite, Marcelo Chalsi. Como é que vai? Tudo bem? Grande Regis, para mim é uma honra estar aqui, né? Pô, Sabe muito obrigado. bem aí o carinho que eu tenho pela sua pessoa. É impossível eu rejeitar um convite desse, pelo contrário, né? Tô muito feliz aí por estar conversando contigo novamente. Obrigado. Eu quero agradecer você pela oportunidade de a gente conversar, né? Porque a sua carreira, para mim, é uma carreira assim que tem um destaque muito importante, né? Pela sua história, de onde você veio, o que você conquistou em termos de formação, o que você trabalhou, né? E a maneira que como você desenvolve o seu trabalho. Eu acho que isso pode agregar muito valor para os nossos alunos, né? Dos cursos que a gente dá. Então, eu queria que você se apresentasse e contasse um pouco da tua história e do seu trabalho. Pô, com certeza, Regis. Bom, primeiro de tudo, né? Acho que tem que largar bem claro que eu costumo dizer que eu estou estagiando na minha carreira ainda, né? A gente tem buscado aí aprimorar cada vez mais, né? Aprender pessoas como você, que a gente teve a oportunidade de trabalhar junto, me liderando diretamente, dando as oportunidades que a gente vai falar aqui, e, e ter esse sentimento de que a sabedoria é tudo, né? A gente ter a questão da educação, acho que para aprender, tanto na parte profissional como a questão humana também, com certeza ajuda muito, né? A gente tem uma diversidade enorme de pessoas e quando a gente trabalha nesse ramo, tanto da aviação como qualquer outro business, a gente precisa muito do primordial de tudo, que é a questão das pessoas, né? Mas vamos lá, vamos contar um pouquinho aí em relação à minha história, né? Eu venho de um interior, né? Sou de uma cidade de Italva, menos de 15 mil habitantes, né? Mas na verdade eu nem morava nesse centro de Italva de menos de 15 mil habitantes, não, era num distrito com menos de 200 pessoas, né? Minha família teve a oportunidade de montar um negócio próprio, um restaurante próximo à rodovia na época, então desde os 10 anos meu pai e minha mãe, né, a gente já trabalhava, né, no ramo ali do comércio ali dos 10 anos até os 18 anos, né? Eu tive a oportunidade de fazer a minha formação mais voltada para a área tecnológica, logo terminando o segundo grau, em Campos dos Goytacazes, onde eu terminei o meu tecnólogo de gerenciamento de manutenção, no Cefet, né, o Centro de Educação Tecnológica Federal de Campos, e hoje é o IFE, né, o Instituto Federal Fluminense. Foi onde que eu tive a oportunidade de, graças a Deus, né, ter a oportunidade de entrar dentro de uma empresa de aviação, estagiando em 2005. Eu entrei na faculdade em 2003 e em 2005, logo quando eu estava já terminando já o curso, pintou essa oportunidade de fazer o ingresso de uma vaga de estágio, uma área de planejamento de manutenção, que estava crescendo naquela época, né? No offshore, trabalhando com helicóptero. Então, como que eu posso expressar assim? Foi muito importante para a minha carreira. Por quê? Porque foi exatamente um pouquinho antes da explosão do offshore. Então, eu entrei na empresa, né, comprando ainda as aeronaves, fazendo aquisições ainda para fazer as customizações, né, as grandes modificações, e entrar dentro do setor de planejamento foi algo que posso dizer que me deu uma base muito bacana para a gente chegar aqui até hoje. Né? Eu gosto, eu vibro com essa parte, então a gente trabalhou nessa empresa aí desde estagiário até na área de gestão de manutenção, foram aproximadamente quase 9 anos. Né? Hoje, em 2020, eu estou passando um pouquinho mais de 15 anos no ramo, e estou na última empresa agora na posição de gerência de manutenção, por incrível que pareça, completando agora 7 anos. Né? Então, são mais de 10 anos aí como gestor da área de manutenção e os 5 primeiros anos trabalhando com planejamento de manutenção. Então, foi muito bacana. Né? Dentro dessa jornada, eu tive a oportunidade
de depois fazer mais 2 graduações, né? Uma logo na sequência, quando eu terminei, e ainda fazendo o trabalho de planejamento na época, né? No nível de coordenação de planejamento. Me formei engenheiro de produção. Logo depois, um pouquinho, já na empresa atual, né? Que eu venho trabalhando agora atualmente na CHC, fazer engenharia aeronáutica. E, coincidentemente ou não, você foi uma pessoa iluminada aí no período, né? Que fez ali aquela questão ali, dessa visão de ver a empresa como uma oportunidade de estar desenvolvendo alguém dentro do grupo e dentro do meu currículo, que eu já tinha de aproveitamento de disciplina. Hoje eu sou uma pessoa também que eu posso agregar à sociedade aeronáutica aí como o meu CREA aí de engenharia aeronáutica, que foi muito bacana. Me formei em 2018, né? Como o senhor sabe, eu sou bem grato aí, carimbou aí o Regis aí no meu currículo aí, eu sou muito grato por isso. Na parte de graduação, basicamente foi essa grande jornada. Agora, recentemente, como eu gosto muito de negócio, eu fiz um MBA, me formei agora em MBA em Business e Economia na Fundação Getúlio Vargas. Eu gosto de estar estudando, acho que o caminho é esse, independente de onde que você vem, da origem que você vem, acho que você tem que estar buscando, em primeiro lugar, sabedoria, né? Dar graças a Deus de tudo que a gente tem, questão de saúde, né? Família, mas a sabedoria para a gente lidar com todas as circunstâncias e também o trabalho. Costumo falar que o trabalho é acima de tudo, porque é onde que a gente consegue ter o fruto para dar essa sequência de aprendizagem. Então, para essa questão assim, de evolução, que me marcou bastante nos últimos 15 anos trabalhando em empresa privada, né, fora que a gente trabalhou com empresa familiar antes da aviação, com certeza é a aprendizagem que a gente tem uns com os outros. A diversidade é muito grande, em todos os níveis, pessoas de estagiário, a pessoa que está servindo do cafezinho do nosso dia a dia, fazendo a limpeza, todo mundo conta, né? Cada segundo conta, cada centavo conta. Eu lembro como se fosse até hoje, às vezes a gente brincava, pô, Marcelo, vai parar de trabalhar aí não? Mas, cara, quando a gente veio lá do comércio, não tinha nem feriado, não tinha sábado e domingo, então hoje, fazendo com que eu gosto, a aviação é uma paixão, e ainda trabalhando em uma área, fazendo gestão, vendo ser uma parte importante de um business, com certeza isso é muito gratificante. Para quem não conhece, né? Para quem não conhece o Marcelo Chalsi, eu vou fazer um preâmbulo aqui que é o seguinte: todo mundo no mercado offshore, e eu quando fui gestor do Chalsi, eu tive a oportunidade de conhecer isso. Todo mundo fala que o Chalsi é uma máquina de trabalhar. É impressionante. De onde que esse moço tira tanta energia para trabalhar desse jeito, né? E aí isso é uma marca registrada sua, né? Eu acho que essa sua fibra, né, fez você chegar onde você chegou. Conta aí, como é que é ter essa fibra, essa garra, assim, esse espírito de vencer? Bom, em primeiro lugar, você tem que querer, né? Eu acho que quando a gente quer, a gente atinge aquilo que a gente precisa naquele momento. Então, tive desafio com línguas, ainda continuo me aprimorando, com certeza, mas hoje a gente já vê o trabalho fluir melhor nesse sentido, as formações, né? Tinha tudo para a gente falar assim, ó, não vou fazer essa oportunidade de sair de uma cidade para próximo de Taubaté para executar um trabalho desse que vai ser impossível, né? Se a gente começar a colocar um monte de barreira na nossa frente, é como na atividade, no business. Tem um monte de dificuldade, né? Então a gente precisa de verificar onde estão essas oportunidades e aí sim a gente fazer um bom plano para a gente executar esse trabalho. E aí, encaixando na parte de manutenção de negócio, não é diferente. A parte de manutenção, a gente, pensando agora em business, né, de gerenciamento ali de manutenção, que a gente pode atribuir para qualquer investidor, qualquer empresa aérea, seja asa rotativa, seja asa fixa, é conhecer bem do seu negócio, ter pessoas que conhecem do negócio, e dependendo da posição executiva que você tiver, você saber fazer as perguntas certas para as pessoas certas para te ajudar. Mas eu quero destacar um negócio que os nossos alunos conheçam, os telespectadores também nossos desse programa conheçam, o que é a garra que você tem, a resiliência que você tem, o esforço. Eu vou destacar uma parte nossa do passado, que é o seguinte: quando a gente botou para você fazer engenharia aeronáutica, você fazia aula, se eu não me engano, de terça e quarta, depois você me corrige se eu estiver errado, só que você trabalhava de lá, de Taubaté. De Taubaté você continuou trabalhando, fazendo faculdade, e não parava, eu não sei como é que esse moço dormia, não sei como é que ele viajava, mas não deixou nada a desejar. Você estava em outro estado, a gente estava no Rio, você estava em São Paulo, e você continuou trabalhando normalmente,
não deixou nada a desejar, fazia reunião com os mecânicos de fora, tocava a estrutura, né, que o troço era bem corrido, e não deixou nada a desejar, ou seja, uma resiliência absurda, né? E é um curso de engenharia aeronáutica, não é um curso de, sei lá, um curso mais fácil, é um curso muito puxado. Eu lembro das matérias que você tinha lá, do teu esforço, né? Eu só queria destacar isso porque as pessoas saibam por que eu convidei você para fazer esse curso, essa entrevista sobre management. Porque você soube administrar o seu tempo, a sua energia, a escassez de recursos, a oportunidade, você não tomou parte em nada no tempo da faculdade, né? É impressionante. É impressionante. Eu tive a oportunidade de ter pessoas que me ajudaram muito, né? E eu ter que fazer isso querer acontecer em termos de resultado. Até para jogar bola, a gente tinha que fazer um plano para ver aonde que a gente realmente ia atuar. Então, não é diferente no estudo. E quando a gente tem oportunidade, a gente tem que ser grato e a gente tem que dar valor. Quando eu falei ali no início, cada centavo conta, é uma gratidão. E essa oportunidade que teve diretamente na sua liderança, junto com as pessoas ali naquele local, naquele momento, na empresa, que foi crucial, e eu sou muito grato por tudo isso, né? E fez uma diferença e está fazendo uma diferença na minha vida. E em relação à parte de gerenciamento de recursos, a gente levando isso para o nosso ambiente de trabalho, é exatamente isso. A área de manutenção, por exemplo, você tem que conhecer bem o helicóptero, você tem que verificar o que realmente você tem de demanda para aquela aeronave, o que o cliente quer. Primeira pergunta, você tem que saber, o cliente quer o quê? O cliente, a gente tem que entender se dentro da nossa legislação, da parte operacional, a gente tem condições de entender o cliente, ou a gente vai precisar de mostrar algum outro produto que possa atender essa expectativa do cliente. E, em paralelo a isso, quando você conhece essa demanda do seu cliente, você começa a fazer o desenvolvimento do trabalho de manutenção em si. Você tem que ter o quê? Um bom plano de manutenção para cumprir as manutenções dentro do manual do fabricante, conforme as suas periodicidades. Se esse contrato seu, você vai acabar tendo de curto, médio ou longo prazo, para você também fazer seu controle de business junto, alinhado com a área financeira, com os outros stakeholders envolvidos, né? A gente, dentro da área de manutenção, né, teve essa oportunidade na empresa atual aí de dar oportunidade, né, tem engenharia de manutenção, endossar a questão de ter um bom planejamento de manutenção, a questão da importância do controle técnico de manutenção, utilizar ferramentas novas no mercado de trabalho. Atualmente, a gente tem N ferramentas novas no mercado de trabalho, porque às vezes o pessoal não entende. Olha só, de onde que eu quero trabalhar no dia de hoje na aviação? Na aviação, você tem engenharia de manutenção, você tem controle técnico de manutenção. Eu vim da área de planejamento de manutenção, tive uma oportunidade também de trabalhar uma parte em engenharia de manutenção na minha carreira. E aí é uma série de oportunidades. Analista de rames, diretamente você tem o técnico de manutenção, você tem a parte de aviônico, GNP, célula. Eu também tirei minhas carteiras quando eu tive o convite de trabalhar na parte de supervisão de manutenção. Fiz a questão de fazer o mesmo curso, sentar na cadeirinha para a gente trabalhar. Primeira coisa, tem que fazer empatia. Não tem como fazer uma gestão de uma equipe se eu, pelo menos, não faço um básico de uma empatia. Eu não vou ter a mesma habilidade do que o pessoal hoje que trabalha no nosso time, mas pelo menos a empatia de saber como que essas pessoas chegaram lá, isso é muito importante, dar uma visibilidade. Então, quando a gente vai alocar em termos de recurso para a empresa, facilita muito a nossa decisão, equalizar as paradas de manutenções programadas, tanto da parte de planejamento de curto, médio e longo prazo. E as manutenções corretivas. Quando acontecer essas manutenções corretivas, você tem que ter um bom histórico, você tem que ter uma base de dados para você fazer o quê? Fazer a evolução do produto acontecer. Trabalhar com a parte de confiabilidade. Hoje, qualquer indústria, não só na aviação, o grande diferencial é a confiabilidade, porque ele está diretamente ligado a custo. Como você executa, você tem que executar primeiro, bem da primeira vez. Porque o retrabalho ele custa muito mais do que a primeira vez. Ele vai te dar uma disponibilidade da sua aeronave, seja na parte fixa, né, da asa fixa em relação a um atraso com passageiro, você vai ter custos adicionais com hotel, você vai ter custos adicionais com alimentação com passageiro, multas contratuais, na parte offshore também é a mesma coisa, com helicóptero. Acredito que na parte executiva também, eu não tive essa oportunidade ainda, é a mesma coisa. Então, se você tiver um bom plano e você não tem uma interrupção não desejada dessa sua aeronave dentro da linha operacional, com certeza você vai ter um sucesso e controlar melhor o seu custo. Pois é, tem coisas assim interessantes, né? Eu comento nas minhas aulas que eu dou de pós-graduação, de administração, algumas aulas que eu dou de gestão de projetos, né, nas faculdades,
eu costumo comentar o seu case, né? Você já virou case na escola de administração. E aí a gente fala sobre, eu converso com os alunos sobre como a gente adotou aquele método de produção, o método nosso de production planning. E eu gostaria que você contasse, porque você consegue contar essa história melhor do que eu, a maneira como que a gente introduziu o conceito de produção. Lembra que a gente conseguiu otimizar a entrega de aeronaves, diminuiu a indisponibilidade, a gente bateu recorde de disponibilidade da empresa, da frota, numa situação horrorosa que a gente estava perdendo mão de obra por uma questão de contexto econômico, e a gente conseguiu ainda otimizar a produção com o recurso que tinha e conseguimos ainda ser melhor do que a gente era antes, ou seja, a gente melhorou nosso padrão de produção pelo conceito do production planning, né? Exato, exato. Como toda mudança, sempre vai ter interpretações de curto prazo de algumas pessoas que ainda não quer dizer que as pessoas não queiram que faça acontecer aquela mudança, mas o novo deixa muita gente ainda preocupado. Então tem que gerenciar esse lado emocional das pessoas. Em algum momento também a gente precisa de ser ousado. Falar, gente, ó, é seguro, tem o procedimento tal, vamos treinar e vamos acreditar. Foi exatamente o que a gente fez naquela época. A gente tinha um grupo muito maior de pessoas, de inspetores, de técnicos de manutenção, né? E um grupo excelente. Excelente grupo. Então a gente precisou de fazer um trabalho para a gente conseguir entrar no eixo, né, no trilho ali em termos de planejamento. E nada mais foi entender como é que estava o cenário. Então, basicamente, todas as aeronaves estavam entrando ao mesmo tempo em todas as bases operacionais. A gente tinha pelo menos ali 3, 4, 5 bases operacionais naquele mesmo momento. E o risco de acesso de área é muito grande. Então, o que a gente fez? Opa, calma aí. Vamos verificar como é que está essa média de hora voada de cada aeronave e ver se isso faz sentido. O que realmente faz sentido a gente trazer a aeronave para dentro do hangar ou não. Só em termos de movimentação de tratoragem, a gente perdia 1 hora para a aeronave. Fora os riscos, né? Você está movimentando a aeronave, de repente que não faz sentido para você estar movimentando aquela aeronave. Grande parte do acidente de solo é com colisão. Você sabe muito bem disso, às vezes um trator, um reboque com GSE dentro de um pátio de aeroporto. Então a gente eliminou essa questão, né, da parte de riscos, né, e a gente aumentou a nossa disponibilidade e otimização de recursos com esse plano. Basicamente o quê? Reconhecendo qual é a sua média de hora de voo, quais são as periodicidades que realmente precisariam de estar entrando com a aeronave para dentro do hangar, e teve base que a gente entrava com 8 aeronaves ao mesmo noturno, por exemplo, no mesmo dia, a gente reduziu para 2. Então, com isso, a gente aumentou nossa possibilidade de ter sucesso, né, muito grande, para amanhecer com as aeronaves no dia seguinte na linha operacional, e, ao mesmo tempo, a gente melhorou a nossa qualidade. As pessoas tiveram a oportunidade de olhar no detalhe mais oportunidades de manutenção. Então, algum item que às vezes estava dentro da parte da aeronavegabilidade na MEL, alguma questão que poderia estar trabalhando melhor em termos de perfumaria em si da máquina, né? Acabou que a gente conseguiu, dentro desse plano aí, ter sucesso, e esse sucesso aí vem trazendo evoluções até hoje, sabia? Então a gente está sempre buscando aí essa questão, porque não adianta você ter disponibilidade no equipamento. Que preço é isso? A aviação é muito cara, então a gente precisa de ter disponibilidade com controle de custo. A aviação a gente não discute mais questão de segurança. No DNA, a responsabilidade nossa é muito grande na parte de engenharia. Todos nós sabemos disso. A nossa licença é uma responsabilidade civil muito grande. A gente precisa de estar trabalhando nisso. E, em paralelo a isso, a gente, recentemente, há 2 anos, evoluiu também dentro de um programa de compliance monitoring, ou seja, as pessoas que executam essa parte da produção, se a pessoa que executa realmente, de fato, uma auditoria, uma inspeção proativa de onde poderia estar fazendo melhor ou se tem algum desvio que possa ser melhorado. Ou seja, a gente está saindo já de uma cultura de ter de repórteres reativos para proativos e das pessoas que executam. Né? Essa é uma marca importante que eu acho do mercado offshore, de helicópteros offshore, porque ele é muito parecido com linha aérea, né? São mercados que a segurança ela vem tão em primeiro lugar que não se discute mais, como você falou, né? Segurança é um ponto pacífico. Existe SGSO, existe uma série de regulamentação, os cargos de gestão que se preocupam, os procedimentos todos de segurança que a gente tem. Então, assim, a segurança realmente é em primeiro lugar e é uma premissa da operação. Porém, a gente fez aquele negócio de empacotar os cheques das aeronaves para que elas, em vez de parassem todas as noites, parava menos noites, tinha menos risco de colisão, de dar trabalho, de apresentar pane no dia seguinte, porque
Quanto menos mexe, menos pane dá, né? Então a gente parava, ficava a noite inteira focado naquele helicóptero, no dia seguinte estava bom, e isso ia voltar dali 4 dias. Então isso aí, com certeza dá uma disponibilidade melhor. Você não tinha aquela manutenção equalizada, mas a manutenção blocada, né? E acho que isso foi a base do nosso conceito do Production Planning, né? Foi exatamente, perfeitamente. Assim, resumiu o que a gente executou, está em place até hoje, a gente vem trabalhando, a gente só modificou algumas coisas em relação, quando a gente para realmente com um projeto de modificação, uma heavy maintenance de fato, que tem que incorporar algum novo equipamento, alguma nova modificação qualquer, e é um sucesso, porque as pessoas aprendem a fazer certo da primeira vez, reduz a taxa de manutenção corretiva e você começa a ter uma maior previsibilidade do seu negócio. Você consegue fazer uma maior previsibilidade em cima do que você tem de plano de manutenção e histórico de SNEG, do que vai acontecer para a sua área de financeiro, por exemplo, saber o que ela pode contar em termos de business, né? Então, E aí é importante, né? Esse planejamento ele tem que estar aliado com supply chain, a cadeia de supply chain que está em ordem, e a gente tinha essa grande disponibilidade, né? Porque a cadeia de supply chain trabalhava muito forte para suportar a gente. E outra característica que foi marcante para implantar esse método foi a gestão do pessoal. Eu lembro das reuniões que a gente fazia com o nosso time, com a nossa equipe, e a gente passava o conceito e a adesão era muito grande, né? Queria que você comentasse sobre as reuniões, se era craque em fazer reunião, associação com futebol. Não, acho que o mais importante é ter integração. Todas as áreas que estão envolvidas em relação ao que vai ser executado dentro de uma manutenção de uma empresa aérea, não tem como você falar que o resultado é só o da manutenção, o resultado é só o do supply. Eu acho que é mais do que nunca de um time como um todo. Então, você tem que conhecer bem aquilo que você tem na mão de manutenção preventiva, você tem que conhecer muito bem o que você tem histórico de manutenção corretiva, você tem que ter um bom desenvolvimento de uma equipe de suporte para te suportar na linha operacional, seja para aquela parte que você produz a manutenção em si, seja para aquela que a gente acaba acertando em termos de pré-voo, entrevoo de área, para fazer a continuidade de uma operação de linha acontecer, e aquela equipe ali que ela está suportando e aproveitando aqueles dados, opa, o que está legal, está funcionando bem aqui na programada, na manutenção corretiva, e já vai começando a criar os indicadores de confiabilidade e fazer a melhoria do produto diretamente com o próprio fabricante. A gente fazendo esse link e fazendo a alimentação, identificando aquilo que é difícil de ter dentro de casa, né, no caso in-house, um material, uma ferramenta, você acaba também chamando para essa mesa a equipe de suprimentos. Então, a equipe de suprimentos ela é fundamental para qualquer negócio, estar na mesma mesa, nessa mesma discussão, porque é onde você vai ter o lead time de cada peça, de cada parte. E você, como uma pessoa trabalhando diretamente na manutenção, você acaba precisando de quê? De ter essa informação para onde realmente você vai otimizar o seu recurso, para que data, mais ou menos, aquilo pode acontecer. Ela pode movimentar? Obviamente. Né? Ela pode antecipar um pouquinho a sua data, postergar um pouquinho dependendo do consumo de horas operacionais, mas, como todos nós sabemos, é melhor a gente ter um plano do que não ter. Um plano, pelo menos, na mão, onde tem uma direção para chegar. Né? Vale para a carreira, vale para a parte de execução de manutenção e para o business em si da aviação. Com toda certeza, né? A gente tinha um planejamento muito forte, um CTM muito forte, né? E o nosso supply chain era forte também, a nossa engenharia também, que não tinha, e eu acabei criando engenharia, também engenharia, né, nossa era bem presente, né? Os nossos técnicos todos, os inspetores, os mecânicos, todos eles muito bons, né? Aí fica fácil a Playboy, né? E o outro ponto, aí o que começa a grande magia do negócio. Né? Você tem a regulamentação, né? Questão da ANAC, você é uma pessoa muito experiente, todos os auditores da ANAC conhecem a sua pessoa, Verdade. poucos eu vi no mercado igual conhece aí o Regis, então o que eu posso dizer? A questão da ANAC, a questão de uma auditoria de cliente qualquer, em qualquer indústria, passa a ser um parceiro de melhoria. Esse é o grande sentido. Né? A gente tem que ter a filosofia de que quando tem uma pessoa fazendo uma análise crítica, realmente é para o bem do negócio. Né? Então, quando tem essa sinergia, quando você faz essa empatia, faz essa visão, né, de valores acontecer na sua execução, no seu comportamento no dia a dia operacional,
é o mágico, porque o que interessa para a gente, independente de ser no ramo de helicóptero ou de aviação, o nosso cliente voar seguro e satisfeito, tendo aquela experiência de eu fui atingir o meu objetivo e satisfeito. Então, é uma mentalidade que todos nós precisamos ter, e a gente que trabalha na parte de gestão, liderando com pessoas, a gente precisa de ter esse propósito de ser humano mesmo, de como é tão rica nosso ramo, né, que a gente atua hoje. E outra questão também que eu acho que foi importante, que a gente implantou naquela época e que foi fundamental para alcançar o recorde histórico de disponibilidade da frota, foi aquele conceito do SASC. Lembra que eu até chamei o Shailon, que eu contratei o Shailon como consultor e a gente implantou o SASC, que é o Sistema de Análise e Supervisão Continuada, que ele foi estabelecido pela ANAC como simetria do FAA, que é a AC 120.079, né? Então, assim, qual que é a ideia do SASC? Só para que o pessoal conheça. A gente cria um aperfeiçoamento do programa de manutenção, a gente aperfeiçoa na prática o programa de manutenção com confiabilidade e auditoria. São os dois grandes pilares do SASC, que é você melhorar a confiabilidade, nisso o supply chain, estando bem alinhado, ele ajuda a produzir um bom resultado. E as auditorias, que no offshore é constante, né? A gente, por causa dos clientes, faz muito mais auditoria do que a regulamentação pede. Então, você consegue realmente, se você usar o SASC como uma boa ferramenta de manutenção, ele é um excelente gestor de programa de manutenção, que tendo também um planejamento forte, como a gente sempre teve, nosso planejamento era muito bom. Então, poxa, fica uma engrenagem muito boa, né? Sim, exatamente. Com essa organização, né, a orquestra bem montada, um plano, vamos falar, você tem que ter um bom plano de manutenção, você tem que conhecer, e você tem que ter um bom plano de execução, né, com pessoas que conhecem ali de fato e tem pelo menos a questão de perguntar como a gente pode fazer melhor. O apoio com a questão de informação dentro de um sistema de avaliação ali de confiabilidade é importantíssimo, entendeu? Então, o cara que está executando, ele tem que estar com todo o recurso já na mão disponível naquele momento ali, com toda a didática em relação ao desenho, a questão do procedimento que tem que ser executado, para realmente abrir a área do helicóptero e ele está focado para a sua execução. É que nem Fórmula 1, né? Você vê ali um espetáculo ali em pouquíssimos segundos. Olha a evolução que hoje a gente verifica aí um pit stop. Na aviação, o sentido, né, do processo é o mesmo. E aí a gente consegue fomentar uma organização em si de pessoas que executam com as pessoas que apoiam com essa estrutura, tendo o famoso que a gente costuma falar na gestão, né? Você tem o PDCA, né? Eu gosto de falar que a gente faz um standard, né? Depois a gente faz de novo esse PDCA acontecer e mais um standard e a gente vai evoluindo, né? Então, fazer com a mão esquerda aqui para a gente verificar realmente o crescimento, né? O lado positivo da coisa. Legal, Chelsea. Eu fico muito feliz da gente ter podido ter essas reflexões, né, sobre gestão de empresa de manutenção de helicópteros, né, empresa de manutenção de aviação. Eu costumo dizer para as pessoas que o offshore é muito parecido com linha aérea, porque é bastante complexo, né? Tem portão de embarque de passageiro, tem o número de voo, tem o horário de embarque, tem toda a segurança de uma linha aérea. Então, eu acho que foi muito útil a gente ter feito essa reflexão em cima de conceito de produção, SASC, e o sistema de management, de maneira geral, né? Gerir pessoas, tendo uma equipe bem engrenada, né? Supply chain, planejamento, CTM, a coisa roda muito bom, né? E regulamentação também, a gente era muito bom de regulamentação. Mas, Charles, eu te agradeço muito pela oportunidade, cara. Para encerrar, eu só ia te pedir para que tipo de dica que você daria, né? Para quem quisesse trilhar um caminho igual ao seu. Poxa, você veio do interior do Rio de Janeiro, quase Espírito Santo, e teve uma carreira de extremo sucesso, né? E eu fico muito feliz de compartilhar com as pessoas a sua carreira, né? Que tipo de aconselhamento você daria para quem quer entrar na aviação e trabalhar nessa carreira? Olha, Regis, o que eu tenho que falar é que eu faço para mim, né? Eu tenho que dar dica para as pessoas aquilo que ajuda a gente a crescer. Nunca diga não para as oportunidades que as pessoas te oferecem, né? Eu tive a oportunidade, igual eu te falei, no desenvolvimento de carreira de estagiário até o nível de gerência, então, com várias oportunidades. Dei esse exemplo da oportunidade de engenharia aeronáutica, deu exemplo de oportunidades de próprios feedbacks de pessoas que realmente têm um carinho até hoje, não vou ficar aqui falando o nome para a gente esquecer um outro, para não ter um problema. Em primeiro lugar, família, acho que tem que entender muito
às vezes, em algum momento, por exemplo, precisei de ficar 3 meses para melhorar o inglês fora do país. Foi uma oportunidade também que eu tive de juntar 2 férias. Então, a gente teve que fazer um intercâmbio, depois até de uma certa idade. Muita gente hoje verifica aí fazendo um adolescente fazer um intercâmbio, eu fui fazer com 20 e poucos anos. Então, ficar em casa de família, então a gente tem que se adaptar. Mesmo depois de casado, a gente tem que se adaptar às oportunidades que aparecem. Né? Não há tempo para você falar, está mais tarde ou está mais cedo. A oportunidade é agora. Né? Logo em sequência, tive a oportunidade de fazer um curso na fábrica, nos Estados Unidos de novo, tive a oportunidade de ir no intercâmbio, de ir na Inglaterra, no Canadá, nos Estados Unidos. Logo um mês depois, pintou de novo para ficar mais um mês para fazer um curso de um modelo, né, do S92 na Flight Safety, lá em West Palm Beach, na fábrica. Então, para mim, quando eu olho minha foto ali, né, lá na NASA, junto com meus amigos ali, quando eu tive a oportunidade de fazer um curso, né, saindo lá de Cimento Paraíso, estudando a vida toda ali de colégio público, então praticamente a formação ali faz a gente refletir como é importante a gente não desperdiçar as oportunidades e ser grato. Né? Ser grato e assim, poxa, você soube administrar como poucos, né, a oportunidade e a resiliência, né? Eu lembro quando você foi fazer engenharia aeronáutica, você estava trabalhando normal, não tirou férias, foram anos fazendo o curso, e você tinha 2 filhinhos pequenos, né? Poxa, e imagina só o desafio familiar, o desafio pessoal, desafio profissional. Então, poxa, realmente é de tirar o chapéu, cara. Eu fico muito feliz de ter participado da sua história. Para mim é uma honra, né? Só de estar aqui falando contigo, eu tenho um carinho muito especial pela sua pessoa, você pode ter certeza aí que sou seu fã, né? Que Deus abençoe aí a sua carreira, acho que está sendo um programa muito bacana, tem muita gente aí que está tendo oportunidade de conversar com profissionais que já vem vivendo aí o que realmente é aviação, independente do cenário, se está ruim ou se está bom, a aviação tem aprendizagem a todo momento, né? E tem pessoas a todo momento ensinando. Você está abrindo uma porta aí muito, muito bacana para um momento como esse aí, para muita gente aí abrir esse leque e falar, poxa, vale a pena, né? O querer, né? Acreditar que um dia a gente pode chegar lá. Com certeza, eu fico feliz com esse programa porque eu tenho a oportunidade de falar coisas que eu digo nas aulas para os alunos e que com as pessoas dizendo isso, os alunos conseguem saber que essas pessoas existem. Está aí o Chauci, que é de carne e osso, ele está dizendo o que ele passou, não sou eu que estou dizendo, então isso gera maior confiabilidade na minha história. Que legal, Chauci. Mas ó, muito obrigado aí pela oportunidade de a gente conversar. Desejo muito sucesso para você na carreira. Continue assim, que você é um grande exemplo profissional para muita gente, inclusive para mim, né? Eu consegui aprender muito com você também. E vamos em frente, a gente vai se falando, tá bom? Com certeza, Regis. Um grande abraço para todos que vão estar vendo esse carinhoso vídeo aí, que com certeza pode somar para alguma pessoa aí. E até a próxima. Um grande abraço. Um abraço, obrigado, valeu.